Donald Trump. Eu quero falar sobre como Deus dirige as circunstâncias para estabelecer as autoridades. Deus dirige as circunstâncias. Em várias ocasiões no Brasil, no mundo, houve reviravoltas democráticas, algo mudou no último minuto, na última semana, nos últimos dias, algo mudou. Pode ser o que tenha sido, pode ter sido fraude na apuração, sempre houve acusações de fraude, pode ter sido um fenômeno da natureza. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O candidato republicano estava querendo cortar gastos e estava querendo cancelar e extinguir um departamento federal de controle dos furacões e calamidades da natureza. E era um projeto dele, que essa função passasse para os estados e que aliviasse os gastos federais. E aí, logo pertinho das eleições, Deus mandou um furacão colossal. Aquele furacão fez muito estrago e sepultou a candidatura daquele republicano, fazendo com que o democrata vencesse as eleições. Coisas assim acontecem. Houve um homem no Brasil que disse que, se eleito, ele sairia de Minas Gerais para salvar o Brasil, Tancredo Neves. Ele não governou nem por um dia sequer, foi eleito quase por unanimidade. Ele tinha quase que a unanimidade do povo, do apoio do povo brasileiro. Não governou um dia sequer. Nas vésperas, ele teve lá os problemas, ou levou tiro, ou teve diverticulite, mas o fato é que ele morreu. Deus dirige os acontecimentos, e naquela ocasião foi para que outro pudesse assumir, que era o José Sarney. E Deus é Deus, ele sabe como levar pessoas à posição de autoridade. José Sarney, acredito que nunca tenha sonhado em vir a ser presidente, e acabou sendo presidente da República no Brasil. O mesmo aconteceu com outros também, o Itamar Franco e outras coisas mais que aconteceram no decorrer da história. Agora nós vemos uma situação assim, bem comum, um atentado contra a vida de um candidato que aparentemente está na frente, bem forte, Donald Trump, um candidato conservador, que já foi presidente dos Estados Unidos e perdeu a reeleição, ele acusando de fraude as eleições, mas agora é candidato de novo. Houve muita campanha contra ele, principalmente na justiça, mas parece que tudo está sendo assim tirado do caminho dele para que ele possa ser candidato. Está sendo um candidato muito forte, principalmente por causa da fraqueza do seu adversário, o atual presidente Joe Biden, que está manifestando assim limitações mentais, e isso para os americanos faz muita diferença, e os americanos tenderiam a não votar no Biden, então tudo se encaminha para a vitória do Trump. Aí houve uma tentativa de assassinato, um pouco mais de 100 metros, no alto de um prédio, um cidadão com um fuzil atirou para matar o Trump. A bala pegou de raspão na orelha, tirou um pouco de sangue, e o Trump, não ligando para isso, está aproveitando. Fez questão de aparecer na foto com sangue para despertar pena nas pessoas e, principalmente, apoio à candidatura dele. Nos Estados Unidos existe uma pré-eleição que é muito interessante. Angariar fundos para a campanha é uma campanha também. Então, um candidato, em geral lá são sempre dois candidatos, um candidato
que atraia muito apoio em termos de dinheiro ofertado para a campanha, ele já manifesta que está na frente das preferências. Isso é uma ideia assim bem marcante. E o Trump aproveitou o atentado para fazer uma campanha de arrecadação de fundos para a candidatura dele. E isso nos Estados Unidos é muito importante. No Brasil não, porque dinheiro vem, todo mundo sabe de onde vem e a Justiça Eleitoral tem lá os critérios, enfim, é muito diferente no Brasil. Mas nos Estados Unidos, em princípio, eles fiscalizam cada centavo que é doado para a campanha. Mas a doação é livre. Quando há muita doação, significa que a campanha está abafando, que o povo está apoiando. Então, isso já é uma pré-eleição. E aí o Trump está aproveitando para fazer essa encenação, se mostrando ali ferido, com sangue, que está arrecadando. Ele mesmo disse que foi um milagre de Deus, porque ele já era para estar morto. Um tiro de fuzil se desvia ligeiramente e o acerta, não teria chance nenhuma. A altura da cabeça não teria chance nenhuma de sobrevivência. Ele diz que sobreviveu por um milagre de Deus. E esse milagre, será que vai levá-lo à presidência? Isso é outra conversa. Ele está a seguir participando da convenção que deve elegê-lo, assim, com grande aclamação, com grande estardalhaço, muita divulgação. Ele deve ser apresentado como o candidato forte, vitorioso, etc, etc. Mas daí para diante ainda muita água terá que rolar debaixo da ponte. Pois é, quando a candidatura democrata fica fraca demais, é igual o jogo de futebol no Brasil. Ó. Quando o time perde feio, a culpa é do técnico. E a gente pode saber, um time perdeu uma, duas, três vezes, perdeu feio, o técnico está despedido. E lá, certamente, né, quando o candidato está fraco, a candidatura de Joe Biden, democrata, está nitidamente fraca, a culpa é dele. Atrás já vem ensaiando aí os passinhos dela com muita disposição a vice-presidente Kamala Harris, que dizem que é negra. Ela não aparenta nas fotos ser negra, mas diz que é negra, uma mulher inteligente, atuante, esquerdista, e muito animada, tentando empolgar uma boa parte do eleitorado. Mas, segundo as pesquisas, ela ainda empata com Trump, não faz nenhum papel diferente do que faria o presidente atual Joe Biden. Então, certamente, os democratas vão partir para outra opção. Será que eles têm outra opção? Para mim, eles têm a opção melhor de todas, se eles quiserem, que é botar Michelle Obama. A Michelle Obama é a mulher mais admirada do mundo e também nos Estados Unidos. Então, ela já sairia lá na frente. Mas ela diz que não quer. Isso faz parte do ritual, ela dizer que não quer. Porque, afinal de contas, tem a vaidade pessoal do presidente Joe Biden, que não quer ceder a candidatura dele. Metade do partido dele já está pedindo que ele renuncie. Mas ele diz que não, a vaidade pessoal. Em segundo lugar, teria a vice-presidente Kamala Harris, que também quer ser candidata, então teriam que convencê-la também a não querer, para abrir mão para Michelle Obama. Quando e como eles fariam isso? Bem, em tempo oportuno, para poder garantir. Eles estão representando os donos do mundo, o globalismo, os donos do dinheiro, da mídia, os donos aí dos laboratórios, indústrias farmacêuticas, eles são os donos do mundo, da internet. Esses que estão aí investindo nisso não querem o Trump. O Trump assumiu ser cristão. Disse que o livramento foi um milagre de Deus e ele atribui a Deus. Os donos do mundo estão a serviço de Satanás, não querem nenhuma glória para Deus. Portanto, eles não querem Trump.
E aí, o que vai acontecer? Se o Trump caminhar, for eleito, certamente nós estamos um pouco mais longe da manifestação do anticristo, ou seja, do arrebatamento da igreja. Também teremos ainda uns anos aí de refrigério para os cristãos, mas, segundo o meu entendimento, se é que nós estamos muito próximos, então não vai dar para o Trump, e embora ele esteja hoje em destaque como franco favorito, mas se os democratas colocarem a Michelle Obama, para mim ela ganha disparado, e depois é só o marido dela ocupar a Secretaria-Geral da ONU e eles vão dominar o mundo, e isso já é às vésperas da manifestação do anticristo. Para mim, as coisas caminharão nessa direção. Por enquanto, o Trump vai comemorando com muito estardalhaço e com gratidão a Deus esse livramento, que será um grande empurrão para a candidatura dele. Mas estamos ainda só no início da campanha, e a eleição será em novembro. Até lá, Jesus pode voltar, o arrebatamento pode acontecer, muita coisa pode ter lugar. O que eu acho menos provável é que o Trump seja eleito, porque aí o arrebatamento da igreja estará ainda bastante mais longe, e eu não creio nisso.